Olá, tudo bem? Vamos seguir aqui no nosso curso de Prática Cível, preparatório para a sua segunda fase do exame de ordem. Eu sou o professor René Hellmann e nós vamos hoje analisar uma reconvenção, uma contestação com reconvenção com base nas modificações que foram feitas pelo CPC de 2015. Vem comigo e vamos ver como que a coisa se dá. Primeira coisa que a gente precisa frisar e fixar, nomenclatura. Quando você vai fazer uma reconvenção, você tem que usar essa nomenclatura aqui, reconvinte e reconvindo. O reconvinte é a parte autora da reconvenção. E a gente sabe que a parte autora da reconvenção é a parte ré da ação principal, tá? Então nós temos lá uma relação jurídica processual, autor vai ao judiciário e pede uma providência contra o réu. Olha só que desenho maravilhoso, não é, né? Pois bem, e este réu, ao apresentar sua defesa, apresenta também, ou propõe também, uma ação contra o autor, que é a chamada reconvenção. Então, na reconvenção, eu vou acoplar mais uma relação jurídica, ou seja, este réu já está no judiciário e vai propor uma ação contra o autor, certo? Aqui eu tenho a chamada reconvenção. E como que eu vou chamar as partes nessa reconvenção? Então lá na ação originária eu tenho o autor e tenho o réu. Na reconvenção, o réu da ação originária vai ser chamado de reconvinte. Tá aqui, ó. E o autor vai ser chamado de reconvindo. Então, o réu na reconvenção, o réu da ação originária, na reconvenção, ele é a parte autora. Ele está no polo ativo da reconvenção. E o autor da ação originária, na reconvenção, está no polo passivo. Ok? Que coisa horrorosa, né? Mas vamos lá. Essa nomenclatura, então, é muito importante para você entender. Conceito de reconvenção. Trouxe aqui um conceito dos professores Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini. Inclusive, eu recomendo a leitura do livro deles, do curso avançado de processo civil, que é um dos melhores, dos mais objetivos, que vale a pena mesmo o investimento. Eles dizem o seguinte: a reconvenção é uma nova ação proposta pelo réu contra o autor no processo já em curso e que foi iniciado pelo autor. É um modo de cumulação superveniente de ações, pois o réu, tendo pedido a deduzir em face do autor, exerce direito de ação no mesmo procedimento em que está sendo demandado. Nesse sentido, constitui um contra-ataque do réu. Percebam que eles tratam da reconvenção como uma forma de cumulação de ações. E, de fato, nós temos esta primeira ação e depois nós temos esta segunda ação. Então, são duas ações cumuladas no mesmo processo. E é uma forma de cumulação superveniente porque ela não acontece na petição inicial. Ela acontece depois, na contestação, na apresentação da defesa pelo réu. Ok? Quando que é cabível a reconvenção? Porque ela também não é cabível em qualquer tipo de caso. Ela tem alguns requisitos que precisam ser respeitados. O artigo 343 vai dizer que na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria que seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Perceba o seguinte, e essa é a primeira grande mudança operada pelo CPC de 2015. Ele diz que a reconvenção vai ser proposta na contestação. E a diferença do CPC de 2015 para o CPC de 73 é porque no de 73 a reconvenção devia ser apresentada como uma peça apartada. Então, eu apresentava no mesmo processo, nos autos do mesmo processo, mas numa peça diferente, uma peça de contestação e outra peça de reconvenção. O novo CPC, CPC de 2015, simplificou isso para dizer, olha, você pode apresentar a sua reconvenção na própria contestação, basta que você abra um tópico lá, você abre um tópico na sua contestação e apresenta as razões da sua reconvenção. E está dizendo ali que você pode manifestar essa pretensão própria
desde que ela seja conexa com a ação principal ou seja conexa com o fundamento da defesa. E aí, resgatando o conceito de conexão com a ação principal, diz lá o artigo 55, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Percebam, ou, ok? Para que haja conexão, eu tenho que haver comunhão entre pedido ou comunhão entre a causa de pedir, ou as causas de pedir da ação originária e da reconvenção. Exemplo de conexão com a ação principal. Em um processo de cobrança de dívida, o réu, que é o reconvinte, formula uma pretensão de condenação do autor, que é o reconvindo, ao pagamento de uma dívida maior do que aquela cobrada na inicial da ação principal, e pede então a compensação das dívidas até o montante em que se equivalham. O que ele quer dizer com isso? O autor propõe uma ação contra o réu cobrando do réu um determinado valor. Só que o réu também é credor do autor por conta de outra dívida. E o pior, o autor deve mais para ele do que ele deve para o autor. Então o autor quer cobrar 100 mil reais e o réu, na verdade, é credor do autor de 200 mil reais. O que ele pode fazer? Ele pode fazer a reconvenção. Na reconvenção ele vai dizer, olha, o autor me deve 200 mil reais. Então, se o juiz reconhecer que eu devo para o autor 100 mil reais, nós vamos compensar essas dívidas no limite em que elas vão se equivaler, então vai bater ali 100 mil reais, ok? E vão ficar os outros 100 mil reais a fim de que o réu receba. E ele vai pedir na reconvenção, além da compensação, que o juiz condene o autor a fazer o pagamento daquela dívida que vai restar após a compensação. Essa é uma forma, um exemplo de conexão com a ação principal. E a conexão aqui se dá em razão do pedido, né? Porque lá eu estou cobrando dívida e aqui também eu estou cobrando uma dívida, ok? Ou pode ser uma conexão com o fundamento da defesa. Um exemplo, em um processo em que o autor pede a reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, o réu reconvinte também formula a pretensão reparatória dos danos que sofreu, alegando ter sido o autor o responsável pelo sinistro. Então, o autor propõe lá, pede a reparação dos danos materiais em razão de um acidente de trânsito e diz que quem causou o acidente de trânsito foi o réu. Aí o réu se defende dizendo, não fui eu que causei o acidente de trânsito. Quem causou o acidente de trânsito foi o autor. Esse é o fundamento da defesa do réu. E com base nesse fundamento, o réu formula, na reconvenção, um pedido contra o autor. E diz, olha, se foi ele o causador, eu também sofri prejuízos. Então eu quero que ele repare os prejuízos materiais que eu sofri. Essa é a reconvenção baseada no fundamento da defesa apresentado pelo réu. E tem requisitos. Quando que eu posso fazer reconvenção? Eu tenho que ter uma causa pendente, obviamente, então eu já tenho aquela relação jurídica, autor, juiz, réu. Esta aqui é a chamada causa pendente, ok? Nessa causa pendente aqui que eu vou fazer a reconvenção. Obediência ao prazo de resposta é o segundo requisito, porque se eu vou formular na contestação, quer dizer que eu tenho que obedecer ao prazo de resposta previsto para a contestação. Terceiro requisito, juízo competente. Obviamente que se aquela minha ação está tramitando na vara civil, eu não posso cobrar alguma coisa, eu não posso fazer um pedido de reconvenção que deva ser analisado por um juízo de outra natureza, por exemplo, um juízo trabalhista. Não posso, porque aí o juízo seria incompetente, ok? Então não dá, tem que respeitar esse requisito da competência do juízo. Terceiro requisito, compatibilidade de procedimentos. Então, aquele meu pedido que eu vou formular na reconvenção tem que poder se processar pelo mesmo procedimento da causa principal, ok? Da causa originária, porque senão não vai haver essa compatibilidade. Sempre lembrando que a reconvenção é uma das hipóteses de cumulação de ações. Então, se lá na acumulação de ações que a gente viu lá, acumulação de pedidos, um dos requisitos é a compatibilidade dos pedidos e a compatibilidade dos procedimentos, da mesma forma aqui nós podemos fazer a reconvenção sempre que for possível compatibilizar o procedimento.
Além disso, os requisitos da conexão, que a gente já viu, né? Tem que ter uma afinidade entre as questões que estão sendo discutidas ou entre os pedidos. Interesse processual, que é uma condição da ação. Legitimidade de parte, que também é uma condição da ação. Além disso, tem que ser cabível, ou seja, a lei precisa autorizar a reconvenção no caso concreto. No caso, por exemplo, dos juizados, não cabe reconvenção, o que cabe é pedido contraposto. E, por fim, o pagamento das despesas, se houver. Ok? Esses são os requisitos para a reconvenção. Aí como é que você vai estruturar a sua peça, a sua contestação? Lembrando sempre que a reconvenção é feita dentro da contestação. Então você vai endereçar, normal, a sua contestação, vai qualificar as partes, igual a gente falou na aula passada, fazer a síntese do processo, aquela síntese bonitinha, vai tratar a respeito da realidade dos fatos, se você achar que essa é uma estratégia boa para sua defesa, invoca as preliminares, invoca as prejudiciais de mérito, se for o caso, apresenta as suas defesas de mérito e aí você vai fazer o seu pedido de reconvenção, ok? Apresenta o seu pedido de reconvenção, depois os pedidos e requerimentos e a data e a assinatura. Aí agora algumas dicas. Se a reconvenção for fundada em fundamento da própria defesa, que já foi apresentada, basta que a ele seja feita referência no tópico dos pedidos, deixando devidamente delimitado no campo dos fatos e dos fundamentos quais aqueles que servirão também para a reconvenção. Então percebam o seguinte, nós temos duas formas, duas possibilidades de fazer a reconvenção. Ou quando ela é conexa com a ação principal, ou quando ela é fundada na própria defesa apresentada pelo réu. E a defesa apresentada pelo réu vai ser apresentada aqui no tópico 7, que a gente já viu, né? Então você vai elencar ali todos os seus argumentos de defesa. Vamos imaginar, naquele exemplo que eu dei, do acidente de trânsito, né? Então o autor alega que o réu causou prejuízos a ele em razão de ter causado o acidente de trânsito. E na sua defesa de mérito, o réu diz o seguinte, não fui eu que causei o acidente de trânsito. Quem causou o acidente de trânsito foi o autor. Aí, quando ele for abrir o tópico da sua reconvenção, ele não precisa ficar repetindo aqueles mesmos argumentos que ele já utilizou lá em cima. Basta que ele indique, olha, minha reconvenção ela é baseada na alegação prevista no item acima, de que foi o autor que foi o causador da demanda, que foi o causador do acidente de trânsito, e os meus prejuízos são tais, tais e tais. Ok? Com isso, ele apresenta a sua reconvenção, que é fundada no fundamento da própria defesa que ele já apresentou acima. Então, ele não precisa ficar repetindo um fundamento que ele já apresentou lá, mas ele precisa, na reconvenção, nesse caso, indicar quais são os fundamentos, né? Indicar, olha, dizer de forma bem clara, de todos os meus fundamentos de defesa, o que fundamenta a minha reconvenção é esse fundamento aqui. Agora, se eu estiver tratando de uma reconvenção fundada em pretensão própria, que seja conexa com a ação principal e não com o fundamento da defesa, aí o réu reconvinte vai fazer naquele tópico específico da reconvenção como se fosse a estrutura de uma petição inicial. Então, aqui no tópico da reconvenção, ele vai abrir lá um tópico em que ele vai apresentar os fatos que dão origem ao direito que ele está alegando. Então, naquele exemplo que eu dei, ele vai alegar que o autor tem com ele uma dívida maior do que a dívida que ele tem com o autor. Então, ele vai narrar as circunstâncias que deram origem a essa dívida. E depois vai apresentar, dentro do tópico da reconvenção, um subtópico dos fundamentos jurídicos que justificam a condenação do autor, reconvindo ao pagamento daquela dívida para o réu. A compensação, então ele vai alegar aqui nesses fundamentos a compensação e o pagamento do que restar para ser pago depois. Então aqui ele vai dizer, o autor está me cobrando uma dívida de 100 mil reais, mas o autor me deve 200 mil reais. Então eu quero compensar 100 mil e quero receber
os 100 mil restantes, certo? E isso ele vai fazer nessa estrutura. Primeiro os fatos, depois os fundamentos, que é uma estrutura que eu não preciso fazer se a minha reconvenção for fundada num fundamento que eu já estabeleci nas defesas de mérito. Aí basta que eu faça referência a eles depois, ok? Que mais? Estrutura dos pedidos. Aí, beleza, fechou lá o seu tópico da reconvenção. Você vai para o último tópico da sua contestação, porque a gente ainda está falando de contestação, né? E como que você vai estruturar os seus pedidos se na sua contestação tiver também uma reconvenção. Então você vai requerer lá que seja acolhida a preliminar de carência, no caso aí, um exemplo que você fez um pedido de preliminar também. Depois, você vai pedir que, se não for este o entendimento do juízo, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Então aqui você ainda está contestando, naquele mesmo exemplo que a gente viu na aula passada. Depois, se for superado esse pedido, o que não se espera, você pugna pela improcedência parcial do pedido. Ainda está nos pedidos da contestação. Agora você faz o seu pedido da reconvenção. E deixa claro que esse é o pedido da reconvenção. Em reconvenção, a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais em favor do réu no valor de 30 mil, incidindo-se juros de mora, correção monetária e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Esse é o seu pedido da reconvenção. Perceba, você tem que seguir aquela mesma lógica de quando você formula o pedido na petição inicial. Porque aqui você está formulando uma pretensão em face do autor. Então, aquela mesma lógica usada na petição inicial, você usa na reconvenção. Pede ali as provas que você pretende produzir e atribui um valor da causa, pelo amor de Deus. Não esqueça, se cair na sua prova uma contestação com reconvenção, não esqueça de atribuir o valor da causa. Certo? É muito importante que você faça isso, porque esse é um dos requisitos da reconvenção. Atribuir, veja ali, eu coloquei, dá-se a causa da reconvenção o valor de 30 mil reais, que é o valor que ele pretende receber. Certo? Então, fica ligado nessa, porque é importante demais você saber estruturar a sua reconvenção dentro da contestação, se for o caso de cair aí nas suas provas da segunda fase do exame de ordem. Espero ter ajudado você. A gente se vê por aí, se vê na próxima aula. Fica ligado nesse curso, continua aqui comigo, porque nós vamos até o final, vamos ver aí todas as principais peças que podem ser cobradas no seu exame de ordem. Nos vemos na próxima. Até lá!